Olá, queridos, eu sou Wanderson Franco e você está no podcast Sendo Franco. É um prazer ter vocês aqui conosco nesse canal e faz um tempinho já que nós não gravamos. Esse, na verdade, é o nosso segundo podcast. Tenho estado bem atarefado, mas hoje eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de estar aqui apresentando um grande amigo meu, que é o Vitor. Vitor, nós temos algo em comum e nós dois estudamos no Christ for the Nations, né? Eu cheguei numa situação diferente, já morando muitos anos aqui nos Estados Unidos, você já veio como internacional, e eu quero dar a oportunidade para você cumprimentar o povo aí agora. Olá, pessoal. Prazer estar aqui, Ivan. Muito bom poder gravar esse bate-papo aqui com você. Que honra. A honra é minha estar junto. Nós estamos aí nessa caminhada já fazem alguns anos, né? Na verdade, mais de 10 anos já que a gente se conhece, que a gente tem essa amizade aqui bonita. Começou tudo lá no Christ for the Nations. Exatamente. E vai ser muito legal bater um papo sobre a nossa história lá no CFNAI. Vai ser muito bacana. O Christ for the Nations, pessoal, é um lugar que eu posso afirmar com muita propriedade que mudou a minha vida, Vitor. Mudou a minha vida. Eu era um Wanderson antes do Christ for the Nations, eu sou um outro Wanderson. E as pessoas me perguntam direto, como que eu faço para chegar no Christ for the Nations, qual é o processo? E eu quero um pouquinho que você conte o seu testemunho, porque eu sei que você tem um testemunho poderoso de como foi a sua chegada até o Christ for the Nations, e eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas para ouvirem isso. Vamos lá. Sim, foi uma era totalmente diferente da de hoje, né? Hoje nós temos muito mais, né, redes sociais, meios de comunicação. O pessoal chega aqui já conhecendo muito da escola. Isso. Né? O processo é bem mais facilitado. Quando eu apliquei para o CFNAI, e essa palavra aplicação para o pessoal que está no Brasil, que nunca ouviu no Brasil, a gente ouve a palavra matrícula, né? Você se matricula na escola, né? Isso, exatamente. E então, primeiro que já foi difícil de entender foi isso, que aplicação era uma palavra que não faz parte do nosso cotidiano. E é um processo é uma matrícula, mas assim, é uma pré-matrícula, né? Eles vão avaliar todo o seu histórico para você ser aprovado para ingressar na escola. Exatamente. É o mesmo processo para as universidades aqui dos Estados Unidos, né? Exato. Então isso já começou ali um pouquinho de dificuldade. Então, pessoal, quando você ouvir essa palavra aplicação, é uma pré-matrícula. Você vai se registrar, na verdade, no banco de dados da escola, eles vão avaliar o seu histórico. Eles aprovando isso, aí você está matriculado na escola. Exato, isso mesmo. Então isso foi um pouquinho difícil de entender e depois, né, claro, tem todo a papelada para preencher. Naquela época era tudo em papel, foi no ano de final de 2011 para começo de 2012 que eu apliquei. Isso é importante você falar sobre a documentação, porque as pessoas perguntam, é muito complicado chegar aqui, mas vamos lá. Então, a maior dificuldade não é complicado. Falar a verdade, hoje, claro que a gente entende o processo, a gente vê que não é difícil, mas quando você está no Brasil, a questão cultural, ela dificulta um pouquinho porque a gente não está acostumado com essa pré-matrícula, mandar essa documentação para eles avaliarem, mas não é nada difícil de fazer, né? Okay. E hoje você está fazendo muita coisa online. Hoje está tudo automatizado, né? Tudo automatizado, então ficou bem mais fácil. Sim. Hoje. Bem mais fácil. Você acredita? Eu tive que preencher tudo no papel, à mão. Eu me lembro dessa época, Vitor. E eu tive que pôr no correio para chegar aqui. Exato. E tinha uma data limite, que se eu não me engano era 28 de fevereiro de 2012. Os papéis tinham que estar aqui. Para você começar em agosto. Para eu começar no outro ano. No outro ano? Um ano depois? Um ano depois, porque eu estava aplicando para uma bolsa de estudos. Exato. Então, se você pensa em aplicar para uma bolsa de estudos, o seu processo tem que começar um ano antes da data que você quer vir. Ô Vitor, você deve saber melhor do que eu quantas pessoas, né, mais ou menos ao ano aplicam para essa bolsa de estudo. Eu sei que hoje eles estão dando 30, 40 bolsas apenas por semestre ou por ano, na verdade, né? Mas nós cremos que são centenas de pessoas, né? Bom, da última vez, se eu não estou enganado, da última vez que o pessoal lá do departamento de matrícula passou pra gente, quando a gente trabalhava lá ainda, eram mais de 10 mil
Uau! matrículas. 10 mil Pedidos, né? Pedidos, De exatamente. bolsa de estudos. De bolsa de estudo. É. E naquela época, lá atrás, eles davam 200, 300 bolsas, né? Exato. Hoje eles estão dando 30 bolsas. Hoje, depois do Covid, muitas coisas mudaram, né? Verdade. Mas conta aí o seu processo. Aí você aplicou, você fez sua matrícula, pré-matrícula. Foi. Então aí a gente mandou a documentação que eles pediram, né? Hoje, como eu falei, é muito mais fácil porque você tem um pessoal já no departamento de matrícula que é brasileiro, que fala português, que vai te ajudar Muitos a entender. brasileiros estão trabalhando lá, é verdade. Muitos brasileiros. Na minha época não tinha ninguém, então eu não tive essa facilidade, mas Deus é bom, Deus colocou um professor de inglês no grupo de jovens que eu pastoreava naquela época. Lá no Brasil, isso. Lá no Brasil. Que legal, cara. Ele é hoje dono de uma rede de escolas no Brasil, Uau. Rodrigo. Ele é o fundador da JET, Jesus is Everything, escola de inglês. Se você estuda na JET, parabéns, é uma excelente escola, você não vai se arrepender. Rodrigo de Freitas, meu grande abraço para você, Rod. Eu amo você, foi uma bênção na minha vida. Que legal. Deus usou a Victor. vida dele para me ajudar a entender, decifrar tudo aquilo, que ele já tinha morado aqui nos Estados Unidos por mais de 10 anos, fez universidade aqui. E Deus colocou ele lá Que no legal, interior de São que Paulo, Imagina. né, numa cidade pequena, Amparo, ali na região de Campinas. Ele era de Jacutinga, uma cidade menor ainda no Uau. sul de Minas. Menor do que a sua cidade. Menor que a minha cidade. E o Senhor conectou todos os pontos ali para poder me E ajudar. eu sempre falo isso, é importante, né? Isso que você está falando. Deus coloca pessoas na sua vida, no seu caminhar, para que elas possam te ajudar debaixo da direção que Deus tem para sua vida. E foi isso que aconteceu, Foi né? isso que aconteceu Porque as comigo. pessoas perguntam logo, toda hora eles perguntam, como que eu faço? Eu não tenho ninguém, eu não sei por onde começar. Deus sempre prepara a pessoa certa, né? Sempre. E talvez hoje, para você estar pensando em fazer esse processo, não vai ser uma pessoa que Deus vai colocar aí na tua igreja, na tua vida, no teu trabalho, mas hoje você tem dentro do Christ for the Nations pessoas Verdade. lá que vão ser instrumentos, Verdade. que vão Que ser estão usados. Prontos a ajudar, né? Ajudar. A responder qualquer pergunta. Sim, sim. E então o processo naquela época era um pouco mais complicado, como eu falei, para entender a papelada, a documentação, você tem que fazer uma parte de médico, fazer parte de exames de vacina, a parte de mostrar que você tem uma boa saúde, Sim, sim. né? Então aí tem a parte do histórico escolar. Mas hoje eles têm um vídeo passo a passo, eu vi isso, que eu ajudei um jovem lá da igreja ainda, que ele aplicou esse ano. É muito didático. Você vai seguindo um passo após o outro, você vai fazendo tudo online. Hoje, no seu celular, você faz toda a aplicação no celular. Legal. Você não precisa nem de computador. Uau. Você faz tudo pelo celular. Hoje eles requerem... A gente tinha que mandar papel. Hoje você tem que mandar um vídeo, contando um pouco da sua história. Você grava um vídeo hoje. Você Então você grava tem um que vídeo falar hoje. um mínimo de inglês. Você tem que poder se expressar, pelo menos. É isso? O meu conselho você não fala inglês, então você tem que, pelo menos aí... Hoje tá fácil demais, né? Você pode usar... O AI. Hoje... Você vai usar... Olha, não uso o AI não, porque é um seminário bíblico. Você pode usar um recurso aí do chat GPT para ajudar a escrever o texto, pelo menos. É verdade, é verdade. É uma opção. E aí você lê o texto, porque esse jovem que eu ajudei a fazer essa aplicação, ele estava assim muito envergonhado de falar inglês, a pronúncia. Ele estava assim bem temeroso. Eles não vão aceitar porque o meu inglês é ruim. Então aqui, gente, olha só. Eles sabem que você já está vindo como internacional, se você está vindo aí do Brasil. Verdade. E a gente, como brasileiro, né, Van? A gente julga o nosso inglês exatamente. muito mais do que o americano. E é uma coisa, eu quero deixar algo frisado aqui, é muito importante, eu falo sempre isso para as pessoas. Eu estou aqui nos Estados Unidos, Vitor, há 36 anos. Até hoje eu ainda tenho um sotaque pesado, às vezes tem algumas palavras que a gente não... Principalmente o TH, o brasileiro com TH, o brasileiro sofre com TH. Sim, sim. E a Pabliana, muito mais, o inglês da minha esposa, muito mais quebrado do que o meu. Mas uma coisa que o americano, ele na verdade, ele quer e ele admira é quando você tenta falar. Independente da maneira que vai surrar o seu inglês, eles querem ver, na verdade, a atitude de você tentar falar o inglês, não é mesmo? Exatamente. Então, por isso que a escola abre essa porta para trazer os internacionais. Exato, porque o coração da escola, do CFNAI, é treinar pessoas de todas as nações da Terra e mandar elas para as nações, para mudar o mundo pelo poder do Evangelho.
Eles não querem o que tem acontecido ultimamente. Eles não querem que você venha para cá para uma porta de entrada para ficar aqui nos Estados Unidos. Não, eles querem que você seja treinado e volte para o seu país para fazer discípulos, não é isso? Inclusive, esse é o coração, né? A missão do projeto de Bolsa de Estudos que a Mom Lindsay criou. Sim. Cara, eu tive a oportunidade de abraçar a Mom Lindsay e ela orar por mim. Ela morreu com 95 anos, se eu não me engano. Uma coisa assim, é. Ela é a cofundadora do Cristo para as Nações. Então, o coração dela, do projeto de Bolsa de Estudos para os alunos internacionais, é uma das declarações, as missões, né, desse projeto especificamente é trazer o aluno para cá, para ele se formar, Sim. né, ter a capacitação, receber as ferramentas necessárias Sim. e voltar para as nações. Isso. É um projeto de nações, de evangelismo mundial. Cristo para as nações. Cristo para as nações. Exato. Exatamente. Então hoje, assim, o processo é muito mais facilitado, você tem que gravar um vídeo e esse jovenzinho lá, o Wallace, um abraço para você, Wallace, seu vídeo ficou top, ficou legal. Saiu bem, então. Saiu bem, Olha saiu aí, bem. viu? Não tem que ter medo. Saiu perfeito. Se eu falar para você, mas... Poxa, podia melhorar isso. E eu acho que o que pega é quando a gente estuda inglês no Brasil, os professores ficam no nosso pé, né? Exato. Não é desse jeito. Repete. Não, a pronúncia tá um pouquinho errada. Você tem que melhorar um pouquinho a pronúncia. É importante, sim, claro, né? Praticar uma pronúncia perfeita. Com certeza. Mas aqui, depois, interagindo no dia a dia, se sair o errado... Como a gente estava falando, Sim. no contexto americano, eles sabem que você tente. Que você tente. Uma coisa que acontece muito no Brasil é que as pessoas fazem o curso de inglês e eles aprendem muita gramática. Muita gramática. E saem do Brasil, gramaticamente, é assim que fala? Melhor do que do que os americanos, melhor entendeu? Que os americanos, é. Mas chega aqui, fica com medo de falar. Exato. E foi até engraçado, falando nisso, só para fechar esse tópico aí, quando eu cheguei aqui, eu ficava perguntando pro pessoal, no entendimento da minha gramática, que era muito boa que eu recebi, né? Como é que fala isso? A frase tá certa se eu falar assim? Sim. E os gringos olhavam pra minha cara assim, do que você tá falando? What are you talking about? Porque eles nascem... Como você fala português? Você nasceu... É automático. Exato. Eles falam automático. Aí quando você fala alguma coisa de gramática pra eles muitas vezes não entendem. Não faz sentido para eles, na mente né? deles, exatamente. Vitor, aí você faz todo esse processo. Agora, uma das perguntas que as pessoas sempre me fazem e a questão do visto? Né? Porque você tem que ir no consulado, as pessoas são muito... Elas têm medo, muitas das vezes, por ouvirem outras histórias de outras pessoas que os vistos foram negados. Acontece isso? Acontece, infelizmente acontece. Então aqui é uma parte interessante da nossa história, né? Pra gente só concluir a parte da aplicação, você vai fazer esse passo a passo, vai gravar um vídeo, eles vão analisar o seu histórico, sendo aprovado, né? E você tiver os recursos financeiros, você já está matriculado e esses aí... recursos financeiros, bom que você falou nisso, os recursos financeiros, se você tiver bolsa, é a escola que vai, na verdade, mostrar esses recursos, não é isso? Exato. Agora, se é pessoas que estão pagando, eles têm que ter um valor lá. Hoje a gente não sabe qual o valor. Não sei, mas... E a gente também não quer passar para não passar informação errada, Sim. mas existe um valor que a imigração pede para que você possa comprovar. Sim. Existem alguns detalhes, né, na questão imigratória, porque, entenda bem, você vir estudar aqui é algo muito sério. Né? A imigração está dando um voto de confiança para você que você está vindo para estudar e que você vai se manter aqui, porque você não é permitido trabalhar naquele visto de estudante. Então a escola vai exigir algumas comprovações, alguns comprovantes de que você tem os recursos. Mesmo sendo bolsista, tem algumas coisas que você tem que mostrar que você tem uma pessoa que vai te patrocinar em caso de Mesmo sendo bolsista. Numa emergência, alguma coisa. Então tem que ter uma documentação. Como eu falei, não é assim absurdo de difícil, porque você vai seguir um passo a passo, mas existem detalhes que, claro, é uma escola, o Christ for the Nations são... E segue as regras da imigração, né? Do governo. Do governo, eles trazem alunos desde 1970, não é isso? Uau, exatamente. São 54 anos. 54 anos. Né, fazendo isso. Então, se eles não cumprem as regras, eles podem perder o direito de trazer alunos. Exatamente. Que é o coração da escola, Cristo para as nações. Então, vamos lá. Feito isso, você aprovou pela escola, tá tudo certinho, você tem os fundos, a escola vai te mandar um documento, que é um documento de imigração chamado
I-20, que é o I-20. É um documento que vai para a imigração mesmo. Isso, vai para você. É um documento da imigração que vai para você na sua casa. E com esse papel você vai fazer o pedido do visto de estudante na embaixada americana ou no consulado. Seja em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, onde tiver um consulado, uma embaixada, você vai fazer esse processo do visto de estudante. E como você falou, o visto nas embaixadas, o pessoal aí sabe, tem gente que tenta pedir um visto de turista, não consegue, tem gente que... É assim, por mais e não que... tem um criteria, né? Não tem como fala? Um critério. Não tem um critério. Eles têm um critério, mano, mas é assim, é Deus que vai te conduzir. É isso que eu vou te falar. Amém? Se você chegar aqui, pode ter certeza, não foi porque você tinha todas as qualificações e foi tudo feito na força do seu braço, foi porque Deus te trouxe. Amém. O meu caso... É o mais importante. É o mais importante, porque no nosso caso, a gente recebeu uma bolsa de estudos que eu acreditei que nunca ia receber, então tenha fé. Quando eu fiz o meu papel, eu estava pastoreando a igreja junto com o meu sogro, e na minha cabeça eu tinha uma ideia de abrir um trabalho numa outra cidade ali vizinha e começar uma outra congregação. E eu mandei para cá os papéis assim, mesmo naquela oração, assim, foi uma oração, mas das mais simples que eu fiz na minha vida, sabe? Eu orei, coloquei a mão no papel, falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E mandei os papéis para cá. E na verdade, aqui confessando, eu tava até esperando o não. Uau! Eu tava esperando assim, ó, vai vir o não. E aí, quando vier o não, eu vou seguir com o plano que eu tinha aqui, de continuar pastoreando, fazendo trabalho, trabalhando com meu sogro na igreja. Enfim, essa era a minha ideia, o meu plano. Uau. Mas aí veio essa surpresa, né? Essa aprovação dessa bolsa de estudos integral para eu estudar, para ir com a família. Já era casado há 15 anos já com a minha esposa, Estela. Tinha a Vitória, a Ellen. Então ia a família toda, eu como estudante e a família como acompanhante, né? Recebeu a bolsa. Recebi a bolsa. Então para nós foi um sonho. A gente recebeu isso em abril de 2012. Se preparamos o ano, aprimoramos o inglês o máximo que a gente pôde fazer. Uau. As crianças. E essa bolsa era para um ano depois. Para um ano depois. Um ano depois você ia. Seria 2013. Seria para janeiro de 2013. Então a gente pôde se preparar. E o último passo era pedir o visto. No consulado. Que a escola manda esse documento, esse I-20, mais ou menos uns 2 meses antes de começar o ano letivo. Sim. Então a gente recebeu isso em novembro e fomos para o consulado, né? Tava tudo certinho, graças a Deus. Documentação, bolsa de estudos. A nossa igreja lá ia nos dar o suporte daquilo que precisássemos. Carta, documentação, tudo bonitinho. Para mim, era só ir lá, pegar o documento e partir para o abraço, né? E chegamos com toda essa documentação, chegamos lá no consulado. É intimidador, né? Você fica nervoso, assim, você sente, né? Eu nunca tinha viajado fora do país. Uau. Então, chegar lá na embaixada, ver o selo, né? Selo do presidente dos Estados Unidos da América, aquela coisa. Realmente. Coisa de frio na barriga. Dá um frio na barriga, aquela coisa de filme, sabe? De FBI, você, nossa, onde eu tô entrando aqui e tal. Então, foi assim um processo meio intimidador. Mas a entrevista é muito simples. Porque o pessoal ali, eles não têm um tempo mesmo para poder ver toda a sua documentação. São muitas pessoas que estão ali diariamente. Pessoas. O consulado de São Paulo, naquela época, a gente foi no consulado de São Paulo, que era o mais próximo da nossa casa. O consulado de São Paulo, naquela época, ela atendia 2.000 pessoas por dia. Por dia? Por dia, isso? Por dia. Uau, absurdo. Então, eles Como tinham que você tem tempo de passar pelos documentos e analisar? Eles tinham, mesmo assim, eles tinham lá 24 guichês com oficiais ali para fazer esse processo, mas mesmo assim, 2.000 pessoas é impossível. É impossível eles tirarem um tempo para analisar cada documento. Exato. Por isso que eu falo que é Deus. Amém. É Deus, ele tem o tempo certo. A gente estava com tudo certo, chegamos lá, apresentamos documentos, nós não tínhamos um inglês fluente e a pessoa que estava fazendo a entrevista não tinha um português fluente. Então é meio a meio. É meio a meio. E nesse meio a meio, uma pergunta dela que ficou mal formulada e uma resposta nossa que ficou mal formulada para ela negou o visto. Então você com a bolsa, tudo pronto. Tudo pronto. Móveis vendidos, casa missionária já. A gente já estava com a casa desmontada porque a gente cria. Antes do visto, você já tinha comprado passagem, tudo. Uau. Porque eu falei, vou comprar com antecedência, porque foi Deus. Eu não estava esperando receber isso. Eu criei, não, é Deus que fez isso. Né? Então nós... É outra lição que a gente, né, o tempo determinado de Deus que a gente não entende. Exatamente, né? E aquele dia lá, o nosso chão caiu.
Foi muito difícil aquele momento, porque Eu a gente não imagino, entendeu, cara. né? Mas como assim? Loucura. Porque eu não queria. O senhor me deu e agora a porta fechou? É. Você entende? Não faz sentido, Não faz né? sentido, né? Mas são é que tá. experiências que a gente passa. Tem um tempo de Deus para tudo. Amém. A gente não enxerga isso. Então, essa foi uma das grandes lições que começou a minha jornada para vir para o Cristo para as Nações. Começou muito antes de chegar aqui. Entender que Deus, ele está cuidando, direcionando, e ele tem o tempo dele, é o tempo perfeito. E o processo é exatamente o que você falou. Começou lá, né? Antes de chegar no CFNAI, você Antes já estava de num chegar. processo do que Deus estava fazendo e está fazendo na sua vida até hoje. Até hoje. Até hoje. Exato, que coisa louca. Louca. Então, tentamos uma segunda vez no mesmo ano, porque ficamos falando, eu acho que eu fiz alguma coisa errada na papelada. Sim. Contratei um despachante, entendeu? Vendi as calças. Mas imagina, cara. Vendi as calças que tinha, né? Se preparou e preparou visto tudo. negado. Aí falamos, não, loucura. segunda vez vai dar certo, né? Porque a gente talvez fez um errinho. Aí tentamos a segunda vez, negaram de novo. 2 vezes, então? 2 vezes negaram o visto. Rapaz, você não pensou em desistir, não? Pensei. Mas olha só, foi uma experiência tão forte. Na segunda vez, quando a gente saiu lá do consulado, a gente estava entrando na Avenida dos Bandeirantes, saindo lá do consulado e tal, pegando a Avenida dos Bandeirantes para vir embora para Amparo, pegando a marginal ali. O Senhor falou comigo assim muito forte no meu coração. Deus falou mesmo assim, sabe quando você ouve a voz de Deus, não no seu ouvido, você ouve a voz de Deus no seu coração, dentro de você? O Senhor falou para mim assim, vai ser na terceira vez, como eu ressuscitei no terceiro dia. Uau! Vai ser na terceira vez. E aí eu até compartilhei com a minha esposa, falei assim, o Senhor tá falando algo para mim. E a gente tava tão desesperado. Ali você já estava desgastado, né? Extremamente você esgotado. já tinha vendido tudo da primeira vez, vai na segunda vez, negado novamente. E a gente tinha 2 meninas, né? A Vitória tinha... A vida fica meio... Você fica parado, né? Você fica parado. O que eu faço agora? Eu deixo tudo e vamos focar novamente aqui no Brasil? Exato. Ou acredito na chamada de Deus, no chamado de Deus para minha vida, aquilo que ele tem pro futuro? Foi um dilema pra gente. Porque eu estava dizendo, a questão das crianças, né, também, estavam ali acreditando, sonhando com a gente, né? Exato. Eu vi que já era uma adolescente com 12 anos, a Ellen tinha 9, então a gente tinha sonhado 1 ano em ir. Sim. E de repente, não. Uau. E aí vem o não, né? E como lidar com o não de Deus? Na hora é muito difícil, mas essa é uma frase que eu aprendi nesses anos aqui, vivendo pela fé nessa nação, que a vida se vive andando para frente, mas se entende olhando para trás. Uau! A vida se vive andando para frente. Andando para frente. Mas se entende quando você olha para trás. Uau! Entendeu? Não Exatamente. tem. Ali eu não entendia, não via, mas depois, no futuro, a gente foi ver que, passado 1 ano, isso que é o mais bonito aqui do CFNAI, pessoal. Eu pensei que tinha perdido a bolsa. Uau. Falei, perdeu, né? Perdeu. Acabou. Vamos seguir a vida, não tô entendendo nada. Vamos passar para outra pessoa. Que nem você falou, 10 mil pré-matrículas, né? 10 mil aplicações que eles recebem no ano. Eu falei, perdeu uma chance. Falei, não entendo por quê, mas tudo bem. Foi difícil, a gente passou uns meses assim bem complicado até se ajustar de novo. Nisso você se comunicou com o Cristo para as Nações e falou, sim, 2 vezes visto negado. Sim, você tem que comunicar, né? Eles, né? Então eu falei, olha, não deu certo o visto. Aí eu tive que mandar de volta pelo correio os documentos que eles mandaram pra gente. Uau. Que é um documento do governo, você não pode ficar com aquilo. Tive que devolver pra eles e tal. E aí, a grata surpresa foi isso. Eles falaram pra gente assim, você fica tranquilo. Nós seguramos a bolsa de vocês aqui pra você tentar de novo. Uau. Sua bolsa vai estar guardada. Entendeu? Então, isso foi já uma surpresa. Falando a verdade, naquele momento de caos, de estresse, a gente nem queria pensar em passar por aquilo de novo. Mas o coração do Cristo para as Nações é isso. É Cristo para as Nações. É lindo. Ele quer treinar pessoas para impactar o mundo pelo poder do evangelho. Essa é a missão da escola, a visão da escola. Então, é uma coisa linda. Não é financeiro. Não é financeiro. Eles não estão olhando em finanças, eles não estão olhando no lucro. A ponto de eu que conheci a Mom Lindsay, todos os anos que existiu o Cristo para as Nações, ela morava dentro do campus. Uma pessoa que poderia morar em qualquer outro lado, qualquer outro lugar, entendeu? Ela resolveu ficar dentro do campus para ficar junto com os estudantes, treinar os estudantes, realmente o coração deles.
treinar para que eles voltem e façam a obra. Fazer discípulos. Transforme o mundo. Transforme pelo poder o mundo. do evangelho. Então, foi incrível. E aí a gente passou por essa experiência, que não foi gostosa. E aí depois de quanto tempo você tentou ouvir isso novamente? Então, passados 6 meses, a escola pediu, querem tentar de novo? Ah. A gente falou, não quero nem saber disso. Porque a gente tava machucado, a gente tinha acabado de arrumar a casa de novo, entendeu? Falado assim, não. Cara, isso é uma loucura. Você se preparou, vendeu tudo, vai lá na primeira vez, recebe um não e agora fica naquele dilema. O que eu faço? Vou pra frente, fico aqui, fico parado. E aí agora você se arruma de novo, arrumou a casa. Isso. E a escola dos seus filhos? Você é louco. Os filhos estão no meio do ano letivo. Julho, vou de novo tentar. A mente fica... Você fica completamente perdido, entendeu? Então eu falei, não vou mexer com as crianças, nada agora, não quero mexer com isso. Mas aí, o que eles disseram pra mim? Porque eu pensei naquele momento, eu vou falar isso, eles vão falar assim, então tá bom, a gente vai dar pra outro. Uau. Aí eles falaram pra mim, responderam e-mail, sua bolsa vai estar aqui pra você tentar no próximo semestre. Uau, pessoal. Isso é o coração do Christ for the Nations, Cristo para as Nações, CFNI. E aí, incrível. Eles aguardaram mais 6 meses, aí naquele final de ano, que foi 2013, um ano depois do visto negado, aí eu com a Estela nós oramos juntos e falamos assim, vamos tentar que seja a última vez para isso. Se for não, a gente sabe que realmente não é. A gente não entende o porquê, não vou querer questionar Deus, mas nós fomos lá preparados para o não. Entendeu? Nós fomos lá preparados para o não. E tentamos, fizemos o processo de novo, a escola mandou documentação, chegamos lá no consulado e aí a gente teve uma experiência assim sobrenatural. É isso que eu falo, quando Deus tem o tempo dele, o momento dele, as coisas vão acontecer na hora certa, no momento certo. Tem um cachorrinho aqui que faz parte do estúdio. Faz parte da família. Faz parte da família. Tá Mas aqui. Fala, e aí você conseguiu, nessa terceira vez, o visto saiu? O visto saiu. Uau. E no meio desse caos lá do consulado, 2.000 pessoas, veja bem, o pessoal dos funcionários lá colocaram a gente num guichê e esse oficial, quando me viu, pegou os documentos, a primeira pergunta que ele fez para mim foi assim, quantos livros tem na Bíblia? Uau. O cara não eu não quis saber nada. Não perguntou o que eu ia fazer, do documento, qual era o meu propósito. Não, imagina, no meio daquele multidão, o cara fazer uma pergunta da Bíblia. Uau. E aí a gente ficou muito nervoso, mas foi quebrando gelo, a minha esposa foi entrando junto na conversa, e aí acabamos tendo uma experiência com ele, que ele era filho de missionários. Olha como que Deus prepara. Ele era filho de missionários, viveu na Europa, no Canadá, como filho de missionários com os pais, né? Estudou num seminário de teologia na Alemanha. Tudo tem o seu tempo. E pessoal, lá é tipo assim, 5 minutos, né? A entrevista. Nós ficamos com aquele oficial lá por mais de 25 minutos falando do evangelho, missões. Ele fazendo perguntas teológicas pra mim, que na verdade eu não sabia responder nenhuma, passei maior vergonha lá. Mas legal, no final daquilo, ele pegou os nossos passaportes, olhou pra gente e falou assim, vocês vão estudar no Christ for the Nations. Uau, porque eu conheço a escola, eu tenho uma casa em Dallas, perto do campus. Uau, como que Deus faz as coisas, prepara. Isso, na verdade, as pessoas vão acreditar, a palavra fala que eles acreditam através dos nossos testemunhos, né? Sim. Então, nós estamos vendo aqui um testemunho para encorajar você, para que você, que já tentou talvez também vir para o Cristo para as Nações, e é um sonho de lá de trás, os sonhos eles acontecem porque Deus já colocou no seu coração. Então, não desista. 3 vezes, Vitor, 3 vezes. E Deus deu esse presente para você. Deus deu esse presente assim de uma maneira sobrenatural. Não foi uma entrevista normal, né, que a pessoa simplesmente aprovou. Foi com sinais e maravilhas, para realmente confirmando. Eu que comecei esse projeto na vida de vocês há 1 ano atrás. Só que aquele não era o tempo. Agora é o tempo. Tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Os nossos planos são o Provérbios fala, né? Mas nós vivemos, na verdade, os planos de Deus. E é isso que nós temos que viver. Deixa eu te falar, Vitor, foi aí que nós nos conhecemos. Foi, quando nós chegamos primeiro aqui. semestre eu estava trabalhando no Cristo para as Nações, eu já tinha me formado, eu estudei, na verdade, 3 anos e meio no Cristo para as Nações, me formei e fiquei trabalhando como vice-diretor de família, eu acho que seria esse. Assistente do diretor, Assistant Dean of Families. E aí o Vitor chegou, nós nos conhecemos, nos tornamos grandes amigos, o Vitor hoje faz parte da nossa família,
todos esses anos. E vamos falar um pouquinho sobre a experiência dentro do campus, Vitor? Vamos lá. Dentro do campus, o Cristo para as Nações, que nem eu já falei, lá atrás mudou a minha vida e mudou tudo, mudou meu casamento, a minha maneira de me comunicar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Eles trabalham muito no caráter da pessoa, né? Exato. É uma coisa que até os dias de hoje tem um negócio assim que não pode andar na grama, no gramado, você não pode pisar no gramado. Aí as pessoas falam assim, por que não pode pisar na grama? Não, é algo que eles estão, na verdade, ensinando disciplina. Não é porque vai estragar a grama, isso, aquilo. Eles querem só discipular você, disciplinar você para que você possa ser um ser humano melhor. E muitas coisas que eu aprendi lá, hoje eu coloco em prática. Fala um pouquinho da sua experiência como estudante. Então, foi super impactante, né? Nós chegamos lá e pra gente... A gente vinha de uma realidade de igreja, né? De trabalhar na igreja, de muito ocupado com igreja, muito ocupado, sempre naquela correria total. Pra gente foi assim uma sensação de um descanso, de um refrigério, de poder receber. Amém. Entendeu? Poder receber do Senhor, né? E ser ministrado e ser transformado pelo poder da pregação da palavra, do evangelho. Lógico, teve para nós, um pouco diferente da sua experiência, foi a cultura, teve um choque cultural muito grande, sim. questão da língua, do idioma, né? Eu tinha um pouquinho de inglês, mas não era fluente, então tudo isso foi assim desafiador no começo, mas espiritualmente você sentia aquele refrigério que você estava sendo cuidado, um cuidado do Pai. Eu falo sempre o seguinte, CFNI não é um lugar perfeito. Você chega lá, às vezes você tem algumas surpresas, às vezes as condições do apartamento não são as melhores. Tem coisas que deixam a desejar. Não é mas a presença de Deus naquele lugar é uma coisa assim que é difícil você descrever. É porque assim, o que eu vi, e cheguei a falar isso nos anos que a gente morou lá, fiquei lá por 7 anos e meio dentro do campus. Uau. Você não está vindo para uma universidade dos Estados Unidos. Então, você tem uma expectativa do que você vê nos filmes, do que você vê, você fala de primeiro mundo, de país, América. Então, você tem aquela ideia de que tudo é perfeito, tudo funciona. Sim. Então, você tem uma decepção porque você tem aquela imagem que você vai experimentar da TV dos filmes. Exato. Mas entenda, a escola não está buscando lucro. Ela não tem lucro, na verdade. A escola é um seminário bíblico. Eu chamo, não chamo de seminário, cara. Eu chamo de base missionária. Base missionária. Muito bom, muito bom. Eu olho hoje para o Christ for the Nations e eu falava como isso quando eu morava lá. Eu falava, é uma base missionária. De treinamento, realmente para missionários. Você não está lá vivendo a realidade dos Estados Unidos. E a ilusão que nós temos é que tudo nos Estados Unidos funciona, é perfeito. Tem muita pobreza aqui. Inclusive, o campus está localizado num dos bairros mais pobres do Texas, eu acho. É verdade, né? Dallas, Oak Cliff, exatamente. Você vê muita pobreza, você vê muito mendigo na rua, você vê muita sujeira nas ruas em volta do campus, que é quase, eles consideram que uma favela. Só que a favela daqui, o cara tem um carro na porta, o cara tem um ar-condicionado. Bem diferente. Bem diferente, mas é muito pobre. Então, eu vejo como uma base missionária. Então, a sua expectativa tem que ser isso, experimentar o que Deus tem para você. Não as coisas desse mundo. Mas é inevitável, a gente traz aquela bagagem. Eu estou indo para os Estados Unidos. A gente sente, né? A gente sente. E uma das coisas que, quando você fala uma base missionária, é muito importante, eu acho que a gente trazer essa clareza aqui. Muitas pessoas vêm estudar aqui no Christ for the Nations, no CFNI, e acabam não sendo pastores ou missionários, mas acabam tendo uma base do evangelho, né? De uma vida com Cristo muito forte para que eles possam dar continuidade naquilo que Deus os chamou para fazer. Sim. Nós temos pessoas que passaram aqui no Christ for the Nations que hoje são empresários, são presidentes. Na África teve um senhor que passou muitos anos atrás e eles dizem que ele orava 8 horas por dia, se eu não me engano. Não sei se você já ouviu essa história. Eu vi a história dele. E ele se tornou vice-presidente, depois saiu para presidente do país dele na África. Neves Mumba, alguma coisa assim. Eu não me lembro o nome dele agora, mas
mas não significa que você vai ser um pastor, não significa que você vai ser um missionário, mas ali é um lugar que eu sempre falo até para meus filhos, falo, eu quero que você, antes de qualquer coisa, se você vai ser um médico, isso, aquilo, que você tenha essa base, que seja um ano de Christ First Nation, porque lá a gente, nesse momento que você está estudando ali, que você está participando de tudo, você está realmente criando um relacionamento com Deus. Acho que é a melhor forma de se dizer isso daí. Então, é muito especial aquele lugar. A gente chega ali, você tem realmente essa... vou chegar lá, é tudo lindo, maravilhoso, e aí você se assusta, mas eu gostei da maneira que você colocou. Sim. É uma base missionária onde você aprende, está sendo treinado para o campo de batalha, que nós sabemos que não é fácil. Que é o campo missionário, e ele não é só o missionário que está numa outra nação. Você, na sua própria nação, a vida fora das quatro paredes da igreja é o campo missionário. Amém. O dia que você saiu do Cristo para as Nações, que você se formou ali, você está pisando no campo missionário. O campo missionário é a rua, é ali fora. Exatamente. Então, como você falou, não é focado só num pastor, num missionário, mas a experiência de você ter uma vida com Deus ali, naquela intimidade, naquela intensidade, vai colocar você aonde for, seja sendo um médico, um advogado, um empresário, na área que Deus... na área que for, você vai ter aquela impressão, aquela marca do Espírito de Deus na sua vida, que vai fazer você ser uma pessoa diferente. É isso. Vitor, agora vamos falar um pouquinho dos horários. As pessoas perguntam, qual é a carga horária? Você estuda o dia todo? Como que funciona? Fala para eles um pouquinho como que funciona. É isso que é muito intenso, que é muito precioso, porque é uma oportunidade muito preciosa você acordar todo dia pela manhã. Cara, e o primeiro momento do seu dia é estar na presença de Deus, com louvor e adoração. Poderoso. É verdade. 30 minutos, 40 minutos de louvor, adoração. E livre, né? Deixando o Espírito Santo de Deus. Deixando o Espírito fluir. Eles têm uma liberdade. Fluir, exatamente. Então, todo dia, segunda a sexta, os primeiros 40 minutos do seu dia, você tem que estar. É requerido para você estar lá. Para você vai começar o dia. É obrigado, adoração. É obrigado. Você tem que estar lá. Você bate cartão. Bate cartão, pessoal. Para marcar a sua presença. Exatamente. Né? Você tem que estar lá. Tudo questão do ensinamento caráter. Né? Caráter. É muito legal. E aí, depois dos 45 minutos começa. Aí vai para as aulas, né? Você vai ter 2 aulas e mais uma palestra cada dia. Então, 2 aulas e uma palestra no final do dia. Então são das 8 ao meio-dia, começa com louvor e adoração. Aí você vai para uma aula dentro do curso que você estiver fazendo, uma segunda aula, né? Tem um intervalo entre elas. E a última hora, das 11 ao meio-dia, aí é uma palestra, uma ministração. A partir do meio-dia, acabou então. Acabou a parte da escola, a pessoa vai para casa. O internacional é muito, muito importante a gente frisar aqui, que o internacional, na verdade, ele não pode trabalhar, né? Não, é proibido. Desde que exista, na verdade, existem alguns trabalhos dentro do campus. Algumas condições, né? Sim. Que eles podem fazer dentro do campus até 20 horas por semana, se eu não me engano, Exato. Né? Mas acaba meio-dia o curso, então você tá livre depois do meio-dia. Aí tem casa de oração, tem piscina lá dentro, tem academia, tem quadras de tênis, basquete. Então tem várias atividades que podem ser feitas depois desse horário. Sim, mas é assim, se você é bolsista, por exemplo, você vai, a seu período da tarde, você vai retornar 4 horas do seu tempo servindo. Bolsista. O bolsista tem que servir o campus. Sim. Entendeu? Então eles te dão os recursos para vir, mas aí você depois vai, de uma forma, retribuir aquilo, um investimento dele servindo naquilo que for necessário. Que você acaba aprendendo muito, na verdade, né? Crescendo demais. Muito. Você tem a sua experiência com os americanos ali, que você acaba melhorando o seu inglês, tudo. Exato. Então, para o bolsista é um pouco mais corrido pelo fato que ele tem que servir essas 4 horas e depois ele tem pouco tempo para estudar. E aqui tá o ponto principal, aí, pessoal. Você veio aqui para realmente ter uma experiência com Deus ou você veio aqui para dar um jeitinho brasileiro na coisa? Isso, fala Deus, porque a gente sabe como que é o esquema. Aí que tá, hoje tem chat GPT, tem AI, Artificial Intelligence, e aí você vai, entendeu, usando de ferramentas ou pessoas para dar um jeitinho no sistema,
Porque aprender o inglês é difícil. Eu posso falar, eu estou nos Estados Unidos há 36 anos, Vitor. O meu inglês, na verdade, ele melhorou depois que eu vim para o Cristo para as Nações. Porque lá na Flórida eu ficava muito com os brasileiros. Eu trabalhava, né? Trabalhava em banco, fiz universidade, tudo, mas o tempo todo era com os brasileiros, depois na vida social. Quando eu cheguei aqui, eu fui imerso na vida americana e foi aonde eu aprendi realmente pronúncias e a Bíblia mesmo, você pregar e você poder falar, né? O inglês da Bíblia é mais complicado. Então, para vocês internacionais, eu fico imaginando, não é fácil você ainda servir como bolsista e depois ainda ter que ler, estudar e entender o que está estudando. E aí é o ponto, ler, a leitura, entendeu? Você fazer isso, porque você tem muitos livros para ler, você tem muitas tarefas para realizar, né, do curso. E aqui que eu falo, né, você pode dar o jeitinho e meio que burlar, ou você pode realmente se esforçar e ter uma experiência aonde você pode aprender realmente o inglês, aprimorar o inglês. E para mim no começo foi muito difícil, chegava algumas aulas, né, eu tive aula com o saudoso Dr. Holler. Uau! Nossa, saudoso. Aula do Espírito Santo. Aula do Espírito Santo, da fé. Da fé. E ele era um texano, assim, com sotaque muito pesado, difícil de entender. Até os americanos tinham dificuldade de entender o cara. Você imagina. E eu cheguei, teve vezes de... Howdy! Ele já começava como uma metralhadora. Ele já falava, abra a página tal do manual e vai embora, que nem uma bala. E eu chegava frustrado muitas vezes, entendeu? Por não entender. Mas eu tomei uma decisão. Falei, eu vou aprender esse negócio. Eu cheguei aqui, tudo mudou para o inglês. Meu celular mudou para o inglês, tudo. Você tem que... O GPS mudou para o inglês, a Bíblia mudou para o inglês, a TV mudou para o inglês. Mesmo. Tem que ser uma coisa assim que você entra, você tem que virar a chave. Tem que virar a chave, é isso. E é difícil, você não entende. É uma questão muito importante, eu acho que a gente falar sobre isso um pouquinho, porque às vezes a gente vem para cá, pro Cristo para as Nações, e a gente quer ficar só com a nossa comunidade, só com os brasileiros. E uma das coisas que me marcou, ô Vitor, que a Mom Lindsay, dos encontros que eu tive com a Mom Lindsay, ela perguntou, você é da onde? Aí eu respondi, eu sou de Miami. Ela olhou pra mim assim e falou, não, você não é de Miami, você é de outro país. Aí eu falei, não, eu sou brasileiro, moro muitos anos aqui nos Estados Unidos. Ela falou, ó, vou te ensinar um negócio, não fica só no meio da sua comunidade. Faça amigos de outras nações, porque aqui nós temos 70 e poucas nações na época, ela falou. Sim. Então, venha ter tempo com aqueles que são de outras nações para que você possa fazer conexões para a vida. E hoje, aquilo que eu faço hoje com missões é por causa das conexões que eu fiz na época que eu estava lá, Vitor. É uma experiência única, gente. Tá aqui, mas se você viver ela de verdade, né? Você vier com o propósito correto, e se colocar nesse lugar que vai ser desafiador. Sim. Vai ser desafiador, não vai ser tudo fácil para você. Você vai ter que... Eu li os livros, eu contava as páginas dos livros, eu falava, eu tenho que ler essas páginas, tantas páginas por dia. E era difícil, porque eu tinha que olhar muito no dicionário, já tinha no celular, né? Mas eu tinha que olhar muitas palavras e foi levando tempo. Levou um ano. Para você poder pegar o ritmo. Para eu poder realmente pegar o ritmo do inglês e começar a entender o inglês sem traduzir. Uau! Porque essa é uma experiência foi assim tão forte que no meu terceiro semestre, né, no segundo ano, eu estava numa classe, numa palestra, e eu me peguei no meio da palestra, assim, mas eu percebi isso, que eu entendi o que o cara falava sem pensar em português. Uau, que aí já é quando a chave... Virou, porque realmente... assim, o ano inteiro foi traduzindo. O cara falava isso, traduzindo para português. E isso dificulta. Nossa, exatamente. Cansa muito. E quando aconteceu isso, aí começou a fluir. Mas levou um ano e alguns meses, assim, mas mergulhado. Dedicação. Muito importante. E depois disso acabou que eu saí do Cristo para as Nações, me formei, trabalhei um tempo lá, pude apresentar o Vitor para o diretor, o reitor de famílias, né? Foi. E aí o Vitor acabou ocupando a mesma cadeira onde eu estive presente por 3 anos, que era trabalhando como assistente do diretor de famílias. E os Estados Unidos... se tornou casa para vocês, né? Se tornou lar, na verdade. E hoje eu já não estou mais no Cristo para as Nações. Hoje eu sou professor lá, continuo dando aula, mas eu estou trabalhando tempo integral num ministério que é o Larry Hawks Ministry, New Beginnings Church. E o Vitor trabalha para uma TV evangélica que chama Daystar, é isso? Daystar, yeah.
E tudo isso surgiu por causa do Cristo para as Nações. Exato. Foram Então, portas que se abriram e aqui, pessoal, às vezes a gente tem um testemunho, cada um tem uma história, né? Essa história do Wanderson, ele já estava aqui, a história minha, eu vim para cá. E quando a gente falou do tempo de Deus, nessa parte da oportunidade lá, como assistant dean, o assistente que assumiu quando o Wanderson saiu, o David, ele ficou lá por 2 anos. Verdade. E no final do meu ano aqui de estudos, que eu vim para cá com uma bolsa de estudos por 1 ano, no final desse meu ano, que foi final de 2014, o David estava se formando e saindo. Sim, é verdade, eu tinha esquecido desse detalhe. E aí abriu a vaga. E eu já trabalhava como um RA de famílias com o John Trano e o David, servia com eles no Ministério das Famílias. E aí eu fui cotado para a vaga, passei um processo seletivo e tal, e acabei aprovado para aquela posição, para começar a trabalhar como que era a bolsa, foi a mesma coisa comigo, que era 1 ano a bolsa. Isso, e depois, aí como essa posição era uma posição lá de liderança, eu ganhava a bolsa de estudos e o meu housing por aquilo. Moradia. Isso foi no final de 2014. Se eu tivesse vindo no ano de 2013, como estava programado... Você teria 1 ano só de bolsa. Eu ia ter só 1 ano de bolsa e ia ter que voltar depois. Não, tudo é determinado, o tempo de Deus. Aí, depois que passou, a gente olhou para trás e viu assim, não, o Senhor trabalhou no tempo e trabalhou no meu coração. Porque naquele ano do não, muita coisa mudou no meu coração, muito perdão teve que ser trabalhado dentro de mim. Então, quando eu cheguei aqui, eu já estava sendo tratado pelo Espírito Santo e pude receber aquilo que Deus tinha preparado para a gente. Sim. Né? Então, um primeiro ano, a gente tem muita ansiedade. Será que vai dar certo pro 2º ano? Será que eu vou ter uma outra oportunidade? Deus não sabe, exatamente. O que vai ser o futuro? Assim. Para onde eu vou? E eu ouvi uma palavra de um amigo que fazia parte lá do seminário, muito simples de falar, mas profunda no sentido. Ele disse assim, você vai ficar aqui o tempo que Deus tem para você ficar aqui. Uau. Você ficou 7 anos. E eu fiquei 7 anos e meio dentro do campus. Eu fiquei 10 anos. 10 anos. 10 anos. Então. Acabei me formando, acabei trabalhando, diretor financeiro, tudo. Mas olha, o Cristo para as Nações é um lugar muito especial, né, Vitor? A gente tem um carinho muito grande pela liderança, pela escola. E você que quer fazer parte ali do Cristo para as Nações, por favor, eu vou deixar depois aqui um e-mail de alguém que trabalha no CFNAI, não é meu e-mail não, é de alguém que trabalha no CFNAI. Normalmente as pessoas me ligam, Vitor, e perguntam como que eu faço para chegar, eu acabo passando para a Andy e tudo, né? Uhum. A Andy, ela é a diretora do escritório ali de matrículas e tal. E eu vou deixar o e-mail para vocês de uma pessoa que fala português, que eu sei que tem muitas pessoas curiosas, querendo saber um pouquinho mais. Vou deixar também o website do Cristo para as Nações. Eu posso afirmar que o Cristo para as Nações é um dos melhores seminários nos Estados Unidos. Hoje nós temos vários seminários, mas o que eu vivi ali, eu acho que é diferenciado perto de outros seminários. Claro, a gente não tira... a gente não vai nunca... Eu não posso falar da experiência da Bethel, não posso falar da experiência de outros seminários que existem, mas o que eu vivi no Cristo para as Nações é uma coisa que me marcou pro resto da vida. Bem, eu acho que é uma coisa única do Cristo para as Nações. A gente trabalha com as famílias. E se eu não estou enganado, eu acho que ele é o único seminário bíblico que recebe famílias. Ah, é verdade. Para morar dentro do campus. Moradia dentro do campus. Exatamente. Então, que é o diferencial, né? É o diferencial, e quando você estava falando disso aí, para o pessoal uma experiência única, gente, só pela experiência que seus filhos podem passar lá dentro, vale todo o esforço que vocês podem fazer para estar aqui. Eu acredito. Mudou a vida dos meus filhos também. Mudou a vida dos meus filhos, entendeu? Das minhas filhas, da experiência que elas tiveram com Deus, com o Evangelho, como eles são treinados, ensinados desde a preschool, depois o trabalho com os pré-adolescentes que eles fazem toda terça-feira à noite, sabe? Transformou a vida da Ellen, tocou profundamente a vida da Vitória. Hoje a Ellen é a filha do Vitor. Hoje ela está estudando em uma das melhores universidades aqui do Texas, que é a Texas Christian University. Ganhou uma bolsa integral, igual o Gabrielzinho, meu filho também. Os dois estudaram juntos lá no CFNAI, agora estão estudando juntos na universidade. Os dois receberam a bolsa integral, é uma coisa assim. E é só Deus. E tudo isso, essa bênção vem. Eu falo Deus que é da linhagem do CFNAI.
Então nós somos abençoados. Então, se você tem esse desejo, se você tem esse sonho, não desista. Eu achei que esse podcast ia demorar 30 minutos, nós já estamos com 50 minutos falando aqui, mas é muito importante você saber que Deus tem um propósito para a sua vida. É muito importante você saber que se Deus quer você aqui, no tempo determinado de Deus, Ele vai abrir as portas, assim como Ele fez com o Vitor. Vitor, é uma honra poder ter você, você contar um pouquinho da sua experiência, como foi até chegar ao CFNI, depois trabalhar um pouquinho lá, estudar. Os professores, fala um pouquinho dos professores antes da gente fechar aqui. Fantástico, é uma experiência única. Os professores é algo que transformou minha teologia, minha maneira de ver Deus, minha maneira de me relacionar com Deus, e algo que eu tenho como referência até hoje é a simplicidade. A simplicidade. O evangelho é simples. O evangelho é simples, mas ele não é raso. Ele não é raso, exatamente. Entendeu? O evangelho, ele é profundo, mas só que ele é simples. Uma maneira... Entendeu? Não tem, como é não tem fórmula mágica. Coisa, e outra, você vê na vida dos fundadores, o Dr. Dennis Lindsay, da família Lindsay, né, o próprio Golan que tá ali. Pessoas simples. Simples. Eles não têm... Você sabe o que me choca? Desculpa te cortar. Não, fala. Que você pode, como aluno, a qualquer momento chegar no presidente da organização. É uma loucura. E conversar com ele assim como eu estou conversando com você. Exatamente. Ele vai te receber. Vai te dar atenção. Vai te dar atenção lá no meio da palestra, no meio da chapel, onde for. Exatamente. Cara, ele não tem um grupo de assistente em volta dele para agendar. Ele é ocupado. Segurança, não. Sei o quê, não. Ele é ocupado, ele tem muitas tarefas, atribuições, sim, mas você tem acesso. É algo assim que choca. Isso. Na nossa realidade cultural, choca e transforma. Você vê isso, você se transforma. Eles vivem simples, eles vivem dentro do campus, moram dentro do campus. A vida que você vai ter como estudante a vida que eles estão tendo como diretores, presidente. É uma coisa incrível. É incrível. Então, não desista do seu sonho. Eu vou pedir, Vitor, abençoa agora as pessoas que estão assistindo através de uma oração. Amém. Pedir a Deus que Deus possa encaminhar. Talvez você está se preparando para tirar o visto, está um pouco temeroso, com medo, né? Deus tem propósito para a sua vida. Deus tem um plano de abençoar, de prosperar. Jeremias 29:11 é um dos versículos meus preferidos. Eu creio nisso para a sua vida. Vitor, faça essa oração, por favor, querido. Amém, pessoal. Vamos orar aqui e que o Senhor dirija os passos de vocês. Amém, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Pai, somos gratos por esse canal, essa oportunidade que nós temos de estar aqui, compartilhando a nossa experiência de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Amém. Tudo que pudemos experimentar, viver aqui, minha vida, minha família, como a vida do Wanderson, da Pabli, Senhor, tudo veio de Ti. O Senhor colocou as coisas no lugar certo, na hora certa. O Senhor providenciou a provisão, aquilo que precisávamos, Pai. Somos gratos por isso. E nesse momento aqui nós nos unimos em oração, em fé, Senhor, por aqueles irmãos queridos que estão sonhando com uma experiência como essa, junto ao Cristo para as Nações, que estão no momento talvez decisivo de ter o visto, Senhor, pedido ali na embaixada americana nos Estados Unidos, no Brasil. Nós pedimos que o Senhor os dirija, que o Teu Espírito repouse sobre eles, que a paz que excede em todo entendimento, Senhor, esteja no coração, na mente deles. Pai, e para aqueles que estão no processo de aplicação, nós pedimos o Teu Espírito, Senhor, que abra a mente deles para entender o processo, Senhor, que eles possam receber, meu Deus, há uma amizade, Senhor, aqui, Senhor, é um desejo genuíno do coração do Cristo para as Nações, para que essas pessoas cheguem aqui e recebam essa experiência. Então nós pedimos que o Teu Espírito toque o coração, encoraje os nossos irmãos no Brasil, e os irmãos das nações também que estejam sonhando com isso, meu Deus, e o Senhor os traga aqui debaixo do Teu propósito e no tempo que o Senhor determinou para cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Vitor. Enquanto você estava orando, eu quero só deixar uma última coisa aqui. O Cristo para as Nações é um lugar de milagres. É verdade. Eu me lembro, a caminho do Cristo para as Nações, eu falei assim, Senhor, eu estou cansado de viver milagre de outras pessoas. Eu quero viver os Seus milagres na minha vida. E depois dessa oração, eu tive muitos milagres dentro do campus. O Vitor teve milagres que aconteceram na vida dele. Então, se prepara, porque vir para o CFNI é você estar preparado, é você estar aberto a viver milagres do Senhor em sua vida. Então, muito obrigado, Vitor. Só para completar,
viver milagres significa que você tem que pisar na água, tirar o pé do bote. É verdade. E é literalmente isso. Você vai sair da sua zona de conforto, aí você vai viver os milagres. Você saiu da sua zona de conforto lá na Flórida. Totalmente, estava bem na Flórida. Eu saí do Brasil. Minha mãe, quando eu cheguei ali na região do Cristo para as Nações, porque você falou, é feio. Minha mãe falou, você tem certeza que Deus te chamou para esse lugar? É muito feio. E esse lugar, Cristo para as Nações, mudou a minha vida. Para você que quer mais informação, vou deixar aqui o website, vou deixar o e-mail. Deus te abençoe. Eu sou Wanderson Franco, canal Sendo Franco. Vitor, te amo. Também, mano. Uma honra ter você aqui conosco. Deus abençoe. Até